Quinta-feira com Liga Europa e últimos jogos das oitavas da Copa do Brasil. Análises, dicas e estatísticas para esses jogos agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bets do Dia no ar, edição de quinta-feira. Temos Copa do Brasil, né? Alagoanos contra times da Série A. E também temos aí Liga Europa, né? A penúltima fase qualificatória aí da Liga Europa. Vamos analisar 2 joguinhos de cada competição. Estou aqui com ele, Matheus Montenegro. Tudo bem? Tudo bem, Fábio Hermano. Melhor agora. Tudo bem. É isso. Muito obrigado. Essa é a minha consideração inicial. Falou pouco hoje. Eu falo muito nos outros dias? Eu não sei. Meu trabalho é falar aqui, os nossos de passagem. Os comentários falam que você tá... Mas fala faz demais. parte, né? O nosso programa é Você sobre... não deixa eu falar, você está me silenciando. É porque você é mais focado em trazer as informações e eu faço a análise de odds. Muito bem. Vamos lá, vamos começar com Cluj e Braga. Que maravilha, hein? Duelo romeno contra português, quinta, 1h30 da tarde, lá no Constantin Radalescu. Você conhece? É lá em Cluj da Poça. É no oeste romeno. Ah, boa. Você eu já acredito. conhece? Não, mas é perto de onde eu morava. Lá perto da Hungria? É, perto da Hungria, onde eu morava. Cluj da Poça. E o Braga, que é de Braga. O famigerado estádio da Pedreira. Queria muito conhecer. Bom, vamos que vamos, meus queridos. Capcioso demais esses confrontos aí de pré-Champions, aqui é pré-Liga Europa, tá? Não é nem pré-Champions. Vamos que vamos pro nosso aplicativo do Game Arena pra gente poder se embasar, a gente trazer umas informações. Inclusive já tem o QR Code aqui, você aponta a câmera do seu celular e baixa de forma gratuita o app, beleza? Pra você poder se embasar, né? É muito importante, é essencial você sempre fazer suas análises. Por exemplo, o Cluj da Poça, ele vive um início de campeonato romeno muito ruim, tá? Foram 4 rodadas decorridas até aqui e o time vem de 2 derrotas seguidas dentro de casa. Perdeu ali para o Universitatea Craiova e perdeu também para o Champions Arges, que assim, não são nem do topo ali da Romênia, tá? Tem o FCSB, né, que é o novo Steaua Bucareste, que é mais tradicional e tudo mais. Mas, enfim, é um time que na Liga Europa também, ele passou, tem ali 1-0, mas ou foi na prorrogação ou foi nos pênaltis, tá? É porque às vezes ele bota 1-0 pra mostrar que o clube venceu o agregado, né? Mas, enfim, no tempo normal... Não fez gol, né? Não fez gol. No tempo normal, ele vem de 4 jogos aí, sem saber o que é... 5 vitórias, na verdade, sem saber o que é a vitória, tá? A única vitória dele foi Ele teve ali uma vitória na estreia do Campeonato Romeno e venceu o Pact também, a equipe húngara, que não é uma equipe tradicional do futebol da Hungria, tá? Isso aí eu posso falar com propriedade. Venceu ali por 3-0. Enfim, é um time que tem um início de temporada não muito bom, 5 jogos sem vitória, vem de 2 derrotas em casa no Campeonato Romeno contra adversários mais fracos do que o Braga. Aqui a gente tá falando de uma equipe muito mais sólida num cenário europeu. É uma equipe portuguesa, que normalmente é o 4º lugar, né? Meio que padrão do Braga ali, ficar atrás do top 3 português, né? E que já disputou uma prévia na Liga Europa, que foi um adversário bem mais difícil do que o Cluj teve, que foi o Levski Sofia, e conseguiu avançar. Também, eu acho que foi na prorrogação, né? Esse do Braga também, acho que não foi no tempo normal, né? Então os dois times não marcaram gols no tempo regulamentar na fase anterior, né? E antes disso é só um amistoso, aí a gente vê muita vitória, mas dá aquela relativizada. Não dá pra contar muito, se né? bem que teve um amistoso ali que falta de Vigo até. Porque aquele mesmo joga não vai nem um tempo com o time titular, um tempo com o time reserva, metade com o terceiro time, Exato. enfim, E tem amistoso que a gente tem 30 minutos cada tempo, tem amistoso que é 40, é uma confusão. Bom, vamos pro momento bet nacional, né? Vamos lá. E aí? Cluj e Braga, favoritismo do Braga bem alto. Que é de se esperar, né? Eu diria que só não está mais baixo porque é o primeiro jogo oficial ou quer dizer, é o primeiro jogo... É o terceiro. É o terceiro, no caso do Braga, né? O Braga ainda não disputou a competição nacional, era isso que eu queria dizer. O Cluj, ele pelo menos ali já teve um iniciozinho de temporada na Liga Romena, né? 4 rodadas disputadas, mas como eu disse, é um time que ganhou um jogo, empatou outro e perdeu os outros 2 em casa, tá? Ele vem de 2 derrotas em casa no Campeonato Romeno. Então assim, cara, eu só não vou recomendar a vitória do Braga, porque é o terceiro jogo oficial do clube ali, a gente viu que ele empatou os 2 contra o Levski Sofia ali em 0-0, é início de temporada ainda para a equipe portuguesa, tá? Então eu tenho um leve receio aqui de ir na vitória seca da equipe do Braga. E por isso, para a gente se proteger um pouquinho a mais, vamos aqui no dupla hipótese do Braga, né? Que como isoladamente tem uma odd muito baixa, a gente combina com menos de 3,5 gols, que eu acho que é uma tendência para o confronto. O Braga disputou 2 jogos oficiais na temporada, os 2 foi 0-0. O Cluj, a partida que ele disputou também aí na fase anterior dessa Liga Europa, ele também empatou os 2 jogos 0-0. Então a gente vê ali, início de temporada, ritmo lento, jogo de ida, eu acho que não vai ter muitos gols, por isso que eu acho que essa aqui é uma opção bem mais segura do que a vitória seca do Braga e vai ser a nossa dica do Tipster. Muito bem, então dica dada aí para Cluj e Braga, né? O dupla hipótese do time português e o menos de 3,5 gols no jogo.
Tem um jogo bem interessante também na Liga Europa, né? Bom jogo. Panathinaikos da Grécia e Shakhtar Donetsk. Sim. O jogo quinta às 3 da tarde lá no Spiros Stadium, que é em Atenas, né? É a casa do Panathinaikos, né? E aí tem um detalhezinho capcioso, tá? Vamos lá pro nosso aplicativo, né? É melhor ilustrando aí do que eu só falando aqui, você vendo minha cara. Vamos lá, começando pela análise da equipe grega, tá? Que as únicas partidas oficiais que o time teve até agora na temporada foi a pré-Champions. O Panathinaikos, ele se classificou ali para uma fase eliminatória da Champions League, aí pegou o Glasgow Rangers e foi eliminado. Então ele saiu da repescagem da Champions e veio para a repescagem da Liga Europa, tá? Esse é o contexto aí da equipe grega, um time que perdeu fora por 2-0 e depois empatou em casa em 1-1. Tá? E agora vai ter mais um adversário duro, tá? Pegou logo outra pedreira nessa fase preliminar da Liga Europa, que foi o Shakhtar Donetsk, que além de já ter começado ali o seu campeonato, já começou a liga local, né? O campeonato ucraniano começou agora, o time venceu a estreia fora por 1-0, e antes, aí é onde está o grande destaque, ao meu ver, do Shakhtar Donetsk, ele pegou o Besiktas, que era um adversário dificílimo, e venceu os dois jogos. Conseguiu fazer 4 lá na Turquia, 4-2, e venceu em casa por 2-0. Em casa, entre aspas, né? Porque o Shakhtar Donetsk ele não está disputando seus jogos lá em Donetsk, na Ucrânia, né? Por toda a questão aí que está acontecendo lá no país. Foi na Eslovênia esse jogo contra o Besiktas aí. Exatamente. E antes disso, ele já havia disputado outra fase lá, que ele meteu 6-0 em casa no Ilves, que é uma equipe finlandesa. Aí no jogo de volta ele tirou o pezinho ali, 0-0 apenas, tá? Mas é uma equipe que está passando muito mais confiança, que já disputou até agora... Quantos jogos oficiais, Fábio, mano? Me ajude? 5, sendo 4 vitórias e 1 empate e só levou 2 gols até aqui. Então é uma equipe que passa muita confiança, mais do que o Panathinaikos. Shakhtar do Arda Turan, né? Técnico estreando aí como treinador. Tem o Pedrinho também, muitos jogadores brasileiros. Tem, o mais conhecido é o Pedrinho ali, ex-Corinthians, ex-Benfica, seleção brasileira também, o Pedrinho pegou. Bom, vamos pro nosso momento bet nacional, né? Odds bem equilibradas, né? Bastante. Um leve favoritismo pro Panathinaikos. E aí qual é a minha análise desse jogo aqui, tá? Panathinaikos, os dois estão em início de temporada, né? Mas o Panathinaikos é apenas o terceiro jogo oficial. E os dois que ele disputou, contra o adversário que eu acredito que a gente pode colocar no mesmo nível ali do Shakhtar, que foi o Glasgow Rangers, ele não venceu nenhum dos 2 jogos. Perdeu fora, empatou em casa. O Shakhtar, ele já tá num ritmo um pouco maior. Já disputou 5 partidas oficiais e não perdeu nenhuma. Só levou gol em um jogo. Então, assim, como é um confronto nivelado, difícil de você cravar um resultado, e a gente tem aqui um dupla hipótese do Shakhtar Donetsk, que no caso eu tô indo no handicap porque ele é mais alto, no handicap asiático mais 0.5, pagando acima de 1.5, eu vejo valor aqui. Por quê? É um jogo que, ao meu ver, pende muito para o empate. E o vencedor meio que tanto faz, tá ligado? Eu até enxergo um favoritismo um pouquinho maior pro Shakhtar por estar num ritmo maior e por ser uma equipe com jogadores mais capazes de equilibrar, tá? É um time que pegou o Besiktas na fase passada e venceu na Turquia. Então eu não duvido ele vencer aqui o Panathinaikos lá na Grécia. Como a gente tem um empate ainda pra ser green, tanto faz a vitória ou o empate, eu acho que tem muito valor nessa aposta e por isso vai ser a nossa dica do Tipster. Muito bem, então dica dada aí para Panathinaikos e Shakhtar, né? O handicap asiático, né? Mais 0.5, que é o dupla hipótese, né? Só que como a odd tá mais alta aqui, aí a gente mira o lucro maior, né? Muito bem, Copa do Brasil, temos 2 jogos aí finalizando as oitavas de final. Vamos começar com Vasco e CSA, tá? O jogo é nesta quinta, às 8 da noite, lá em São Januário. A ida em Maceió foi 0-0, né? O Vasco até teve mais chances, mais posse de bola, mas não fez gol. E aí precisa expulso, não foi no final? Vencer. O João Vitor foi expulso, isso. Né? Precisa vencer em casa aí para avançar. Rapaz, e eu não confio nesse Vasco não, tá? Esse jogo tá com um cheirinho de que vai dar B.O. pro Vasco, enfim, vamos lá, vamos analisar esse jogo, porque o CSA também não é um time lá que passa as grandes combinações, não. É um time de Série C, né? É um time de Série C e entrou no G8 agora, né, porque vem de vitória. Vamos lá pro nosso aplicativo do Game Arena pra dar essa ilustrada. A gente vê, ó, o Vasco, ele não tem nenhuma vitória nos últimos 5 jogos. Cara, o Vasco, se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas é perto disso, tá? Eu acho que o Vasco só tem 3 vitórias nos últimos 23 jogos. Se não me engano, é por aí. É uma coisa inacreditável o Vasco da Gama. E o CSA, ele vinha numa sequência ruim, inclusive mudou de treinador e na estreia do Márcio Fernandes venceu aí a última partida que disputou. Já já a gente dá uma olhadinha nesse retrospecto do Azulão, beleza? O Vasco veio de derrota para o Mirassol no Campeonato Brasileiro, até saiu perdendo por 2-0, empatou, mas tomou um 3-2. Aí empatou na ida contra o CSA, teve o João Vitor expulso ali no finalzinho, né? Mas foi melhor ao longo de toda a partida. Empatou com o Inter, empatou com o Del Valle e foi eliminado da Copa Sul-Americana porque havia perdido por 4-0 na ida. Empatou com o Grêmio, perdeu para o Botafogo. Ou seja, 6 jogos sem vencer, falei. Acho que o fator São Januário é a melhor notícia para o Vasco, né? Que só tem uma derrota em casa, contando Copa do Brasil, Brasileirão e Sul-Americana, que foi a derrota para o Bragantino, né? Recente, inclusive, né? Aqui, ó. Foi antes ali do Mundial, um pouco antes do Mundial.
mas fora isso o time tem um bom retrospecto, pelo menos geralmente não perde, né? Sim. Mas enfim, mata-mata, tudo pode acontecer. Vamos ver o CSA, né, que é um time que vinha mal também na Série C, conseguiu vencer o Botafogo da Paraíba por 2-1, nem jogou tão bem, né? Teve 2 gols de pênalti ali que foram esses 2 gols. Antes, 0-0 com o Vasco, perda do Londrina 3-1, empatou com o Figueirense 1-1, 0-0 com o Retrô, 2-1 na Copa do Nordeste, ele venceu o Ferroviário, inclusive avançou para as semifinais com essa vitória. Sim. E aí, Série C, 2 derrotas, né? Também são 2 times que não passam confiança, nem os dois, né? Pois é, na Série C ele vinha de 5 jogos sem vencer, aí teve essa vitória aí diante do Botafogo da Paraíba. Eu acho que você definiu bem, tá? 2 times que não passam confiança. Dito isso, vamos para o nosso momento Bet Nacional, porque temos um gigantesco, né, favoritismo do Vasco. Né? Não dá pra confiar no Vasco, tá? Não dá. Se a Vitória Seca tivesse pagando ali 1.7, 1.8, era discutível. Mas acho que o Vasco não perde, mas ganhar também, eu também não confio. Assim, eu estou sentindo que o CSA vai cometer o crime. Posso estar completamente errado e pode dar errado. Mas eu acho que esse jogo ele tá perdendo muito por empate e pênalti, tá? E aí o clima não vai ficar muito favorável ali a favor do Vasco. Eu não duvido uma classificação do CSA nesse jogo, não. Não duvido. E até por isso eu fico com muito receio de apostar em qualquer coisa relacionada ao resultado final. O Vasco, obviamente, é favorito, tem mais time, tem o fator São Januário, mas pelo clima que o Vasco está vivendo, pode ser que o que seria um caldeirão a favor do Vasco se torne algo negativo, uma pressão muito grande, né? Então eu fico com um receio muito grande de apostar em qualquer coisa relacionada ao Vasco. E por isso, pelo fato das odds estarem muito discrepantes e a leitura está condicionando aí para uma vitória tranquila do Vasco, eu enxergo o valor no under goals, tá? O menos de 3 gols asiáticos. Eu gosto muito aqui. Por quê? É bem dizer a mesma coisa que o menos de 2.5, só que se sair exatamente 3 gols, por exemplo, se o jogo for 2-1 ou 3-0 para um dos dois lados, aqui vai ser reembolso. Você está protegido, tá? Se sair até 2 gols é green, se sair exatamente 3 é reembolso, só vai dar red se sair 4 ou mais gols. Eu não imagino o Vasco goleando esse jogo e também não acho que é uma partida para um 2-2, um 3-1. O CSA ofensivamente não performa tão bem assim não, tá? Vem de vitória contra o Botafogo da Paraíba, mas foram 2 gols de pênaltis. Então eu imagino uma partida truncada, difícil, não descarto o empate aqui, um 0-0, 1-1. E se for pro Vasco ganhar, eu imagino que vai ser na dificuldade, 1-0, 2-0, no máximo um 2-1 e a gente estaria protegido. Então, acho que essa aqui é a opção mais segura do confronto. Muito bem. Quem tiver um pouco mais de confiança no Vasco pode ir no dupla hipótese em menos 3,5, né? Pode ser também. E aí o 3 gols não seria reembolso. Só que aí você tiraria o 1-0, 2-0 CSA, né? Isso, é pra quem confia mais no Vasco de fato. Eu confesso que eu não confio tanto não. Muito bem. Vamos fechar com o CRB e Cruzeiro, né? Outro alagoano aí que quer eliminar um gigante da Série A. O jogo é às 9 da noite lá no Rei Pelé. Aí também foi 0-0, tá? Excelente o CRB resultado. Segurou em pleno Mineirão. E aí tem o fator ali também de Fagner e William Potker, que deu uma esquentada aí no confronto, mas um grande resultado para o Galo de Campina lá em BH, sem dúvidas nenhuma. Vamos lá para o nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar essa ilustrada aí. Momento recente até relativamente parecido, o CRB vivendo uma instabilidade ali na Série B, né? Não conseguiu engatar demais. Tá em que lugar, inclusive, Fabiano? Você pode trazer essa informação, por favor? Ele tá em meio tabela, né? Tá no meio tabela, né? O CRB que tá na Tinha vencido o Novo Horizontino, tinha se aproximado ali do grupo dos 4, mas já perdeu, né? Da Chapecoense aí, 3-2. Tá entre quinto e 10º. Por ali, é pra meio pra cima da tabela. É porque o recorte recente dele da Série B, ele viveu um momento muito ruim aqui, ó, eu lembro disso. 4 derrotas consecutivas e aí empatou com o Operário, ele ficou 6 jogos sem vencer. Aí meteu o 4-0 no Novo Horizontino, mas voltou a perder aí de novo contra a Chape. Eu acho que ele tá meio até pra baixo, tá? A 12ª, é por ali. E na fase anterior eliminou o Santos, né? Com 2 empates, né? Faltou a gente citar isso, inclusive Vasco e CSA, né? O CSA tirou o Grêmio. Venceu em casa, mas empatou fora, né? Isso, tirou o Santos com o Neymar, diga-se de passagem. Isso. Eliminou o Santos de Neymar em casa e chega aí nas oitavas de final. Lembrando que o CRB ele começou na terceira fase da Copa do Brasil, né? Ele foi vice-campeão da Copa do Nordeste e como o Fortaleza, que foi o campeão, ele já ganhou esse direito de começar na terceira fase via Brasileirão, essa vaga da terceira fase via Copa do Nordeste foi concedida para o Galo de Campina, né, a equipe do CRB. E o Cruzeiro, que teve 2 jogos ali ruins, atuando em casa, perdeu para o Ceará e depois empatou contra o CRB, venceu o Botafogo fora de casa, uma grande vitória, né, deu um ânimo aí. Não poupou, hein? Né? Não poupou, foi força máxima. A dupla sertaneja tá voando, né? Jorge Matheus. Caio Jorge. Muito bem. Pois é. Boa, vamos... o Cruzeiro é isso, né? Um time forte, né? Muito sólido. É difícil de vacilar. Ele vacilou ali 3 joguinhos, mas
já mostrou que voltou. Na fase anterior eliminou o Vila Nova, que também é um time de Série B, com 2 vitórias, né? Foi até tranquila, né? Inclusive jogando fora de casa, acho que fez 3-0. Então, é mais time, né? Assim, o CRB vai ter que se superar como se superou na ida. Vai ser difícil. E eu acho que a proposta do CRB aqui é meio que dar uma segurada mesmo, tá? Se tentar se lançar, com o poderio ofensivo que o Cruzeiro tem, é muito perigoso. Bom, vamos para o nosso momento Bet Nacional na tela, porque o favoritismo é do Cruzeiro, né? Sim. Uma odd ali boa para a vitória mineira, né? Acima de 1,80. Mas, cara, o CRB dentro de casa ele é muito forte, tá? Na Série B ele tem esse fator aí, né? O estádio Repelé acaba condicionando muito. E sem dúvida, a torcida do CRB vai lotar, fazer uma festa linda, que vai ajudar a equipe. Eu até trago como referência a final da Copa do Nordeste ano passado, tá? O CRB tinha perdido 2-0 lá em Fortaleza, um time de Série A, conseguiu vencer por 2-0 e levou pros pênaltis. Então, assim, cara, eu não duvido desse jogo ser empate e o CRB levar a partida para os pênaltis não, tá? Por isso eu tenho um certo receio de ir na vitória seca do Cruzeiro, apesar de achar que a odd tá boa, né? O Cruzeiro passa muita confiança, velho. Se o início de jogo ali você vê que o Cruzeiro tá muito favorito, tá se sobrepondo muito em relação ao CRB, até vale a vitória seca aí no Cabuloso. Mas eu prefiro me precaver, porque eu não duvido o CRB aprontar. E prefiro aqui, e cara, até me surpreende ter uma odd boa essa aqui, tá? Porque eu não acho que vai ser um jogo muito movimentado de gols. A defesa do Cruzeiro é muito boa, CRB em casa é muito forte. Eu acho muito difícil sair 4 ou mais gols nesse jogo. E aqui a gente vai ter o Cruzeiro ou empate, ao invés da vitória seca do Cruzeiro. Então a gente tem qualquer vitória do Cabuloso, até 3 gols, né? A gente tem 1-0, 2-0, 3-0, 2-1. Dificilmente, ao meu ver, foge disso. E a gente tem um 0-0 e 1-1, que ao meu ver são placares possíveis. Então são 6 resultados, uma gama que eu acho muito difícil de fugir. Por isso essa, ao meu ver, é a aposta mais confiável da quinta-feira. A gente vai com stake dobrada. Essa aqui é a nossa hot bet. Muito bem. Então, dica principal aí para CRB e Cruzeiro, né? O dupla hipótese do Cruzeiro, né? E o menos de 3,5 gols. Perfeito. Né? Só para destacar, tem uma odd interessante no gol do CRB, né? Também tem uma odd acima de 1,60. Confiar, né? Mas tem seu risco, tá? Mas realmente o Cruzeiro é mais time, né? Depende muito do como o Cruzeiro vai conseguir encarar o jogo, né? Vai querer encarar. Porque o Cruzeiro a gente vê que no Brasileirão ele tá mais focado no Brasileirão do que na Copa do Brasil, por exemplo. Então talvez o CRB consiga aí um empate, por exemplo, muito por essa prioridade aí na competição. Não duvido ser 0-0, tá, velho? Eu acho que é um placarzinho muito plausível, inclusive. Nos dois, tanto o Vasco e CSA quanto o CRB Cruzeiro. O CRB vai tentar segurar até onde der. Exatamente. Se tomar um gol, aí vai ter que sair, né? O perigo Cara, eu acho que esse dupla hipótese só não bate se sair um gol cedo do Cruzeiro, tá? Que aí o CRB pode se lançar, empatar, pô. Eu falei besteira. Não é, né? É o under goals, pô. Eu falei o dupla hipótese do Cruzeiro. Ah, sim, muito bem. É isto. Bom, é isso. Gostou do vídeo? Joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Lembra que a aposta é entretenimento, tá? Não é investimento. Jogue sempre com responsabilidade. E é isso, deixa o seu comentário. Pra você, qual é a melhor pedida aí pra esta quinta-feira? Quem você acha que vai passar? Comenta aí embaixo. Valeu.